valeu, Maila, valeu, Gabi, valeu Manifestando Ágil aí pelo convite. Minha segunda participação aí, minha segunda participação, né, com vocês em lives, em eventos como esse. Ficou Então, eu que agradeço. terceira, porque a gente fez a live e a gente fez Ah, o vai e volta. verdade. É que foi meio junto ali, né? Foi meio no mesmo dia ali. Verdade, verdade. Três participações já e muito bacana. E, bom, a ideia é a gente bater um papo aí sobre governança ágil, PMO, VMO, indicadores, métricas e fazer um hands-on, botar uma massa e fazer algumas dinâmicas juntos para a gente exercitar alguns conceitos. Depois eu comento com vocês, mas eu trouxe um compilado em rapidinho para a gente colocar em 2 horas, que passa rápido pra caramba, né? Vou tentar até não usar as 2 horas inteiras para a gente ficar com um espaço aí no final para bater um papo mais geral. Mas eu trouxe mais ou menos o compilado de 9, 18, 20, 30 horas, mais ou menos um compilado de 30 horas de workshop que eu tenho para falar de tudo que vocês vão ver aqui. Eu condensei em 1 hora e meia, 1 hora e 40 para vocês terem uma ideia um pouco do que a gente fala e de deixar várias dicas aí, insights para vocês poderem se aprofundar e avançar um pouquinho no, no, nos conteúdos. Bom, deixa eu jogar aqui já na tela. Eu trouxe poucos slides, tá? Então a ideia é a gente ter aí realmente um hands-on. Então eu não trouxe muito slide para não ficar falando demais, mas tem algumas coisinhas que a gente vou ter que mostrar para vocês. Então eu vou jogar aqui na tela. Bom, para quem não me conhece, comentar um pouquinho aqui de mim, contar um pouquinho da minha história bem rapidinho. Bom, sou Fábio Cruz, né, como a Mayla me apresentou, e eu sou natural de São Paulo capital, mas eu moro em Floripa, indo para 20 anos de Floripa. Sempre viajei pra caramba. A viagemzinha aqui do avião eu deixo aí porque eu não sei o que vai acontecer ainda. Então, agora eu tenho vivido aqui, né? Dentro do home office aí desde de março. Meu home office até já mudou para parecer um pouquinho que eu tô andando por aí. Minha família, minha esposa, minha filhinha de 19, meu filho de quase 21. Gosto e faço sempre que eu posso um churrasquinho. Minha esposa até às vezes me limita a falar, não, não, não vai fazer de novo não, tá bom já. Gosto de uma cervejinha artesanal, até inclusive eu tô começando a dizer que eu fazia, porque faz quase 2 anos que eu não faço mais cerveja caseira. Aqui é uma panelinha de cerveja caseira minha. Essa aqui é uma cerveja minha, mas faz tempo que eu não faço por conta de tempo e agora a quarentena não pode se reunir, então não fiz mais. Mas dentro do possível eu gosto de degustar, não gosto de tomar em quantidade, gosto de degustar um pouquinho. Gosto de esportes, meu mouse tá voltando aqui o slide. Gosto de esportes, tenho acompanhado bastante coisa aí, sou torcedor do São Paulo Futebol Clube, aqui no Brasil. Sou torcedor do New York Giants do futebol americano, que não, assim como São Paulo não tem ganhado o título há bastante tempo, mas continuo torcendo. Sou torcedor do New York Yankees de beisebol. Também não ganha há bastante tempo, mas eu não sei se eu escolho os times errados, né? Mas São Paulo não ganha há muito tempo, Giants não ganha há muito tempo e Yankees não ganha há muito tempo. Até o Yankees chegou agora na final da Liga Nacional, mas não passou para a World Series. Foi desclassificado lá pelo Tampa Bay Rays. Agora eu estou torcendo pro Dodgers, que desclassificou meu segundo time. O meu segundo time é o Atlanta Braves, que eu tava, aí fui torcer para Atlanta Braves. Atlanta Braves foi desclassificado também pelo Dodgers, agora está na final zona lá, Dodgers e Rays. Fica a dica aí
são esportes bem interessantes. Tem uma estratégia, são jogos demorados, beisebol leva 3, 4 horas de jogo, mas depois que você aprende as regras, são jogos bacanas para acompanhar. Até mais legal, na minha opinião, claro, né? Mais legal do que futebol para acompanhar de verdade, assim, né? Gosto de arte marcial, sempre fiz alguma coisa. Atualmente eu tenho feito Muay Thai e até meus filhos fazem junto. Então é bacana aí para desestressar um pouco e queimar caloria, dar porrada no, no, no professor, dar porrada no saco e não bater em ninguém, né? Fica bacana. Já entrando na parte profissional, tenho aí 27 anos de experiência profissional, aproximadamente. Minha primeira etapa foi como desenvolvedor de software, líder técnico, analista de sistema barra negócio. Passei por um monte de coisa aí durante uns 10 anos. Depois fui para gestão, me aproximei do PMI, fui gerente de projeto, coordenador de projeto, líder de equipe e por aí vai também, por mais ou menos 10 anos. E agora, nos últimos 7 anos, tenho atuado com consultoria, treinamentos e palestras. Nos últimos 3 anos, eu me tornei sócio na HighFlex e atualmente, junto com o Vitor Massari, somos 2 especialistas em abordagens ágeis de gestão, abordagens enxutas de gestão, transformação organizacional usando essas abordagens enxutas e ágeis. E estou agora com 5 livros publicados. O 5º livro a gente publicou agora. Inclusive, convido vocês aí, para quem não está sabendo, não segue a gente nas redes sociais, amanhã à noite tem lançamento online também, né? Então a gente está fazendo até isso já está diferente. Lançamento do meu 5º livro junto com o Vitor Massari amanhã à noite. Depois eu pego o linkzinho e mando aqui no grupo para vocês. Só conectar, a gente vai bater um papo sobre o livro, vai ter sorteio do livro. Quem quiser entrar com um suquinho, uma cerveja, uma champanhe, um vinho, né? Fica à vontade para a gente bater um papinho aí 1 hora, 2 horas sobre esse novo livro que fala justamente sobre transformações organizacionais e business agility. Eu vou tocar um pouco nesses assuntos hoje, mas o nosso tempo não permite falar muito, né? Mas é um início. Algumas coisas que a gente vai ver hoje é um início já desse business agility e dessas transformações organizacionais, beleza? Bom, só para resumir, eu tenho um livro falando de modelos híbridos, que é o Scrum e PMBOK, unidos no gerenciamento de projetos, lançamento em 2013. Tem um livro falando de ágil mais puro, inclusive preparatório para a certificação PSM1, ASF da Exim. E também ajuda na preparação da CSM, mas a CSM tem que fazer o curso preparatório de qualquer maneira da Scrum Alliance, que é o Scrum e Agile em Projetos, o guia completo, um livro bem legal, tem questões de fixação, simulado, é um livro bem bacana para estudar. Depois o PMO Ágil, que é o azulzinho, que tem um pouco do que eu vou mostrar para vocês hoje. Lançamento de 2016, aí a gente fala mais de estratégia, governança, vou abordar um pouco disso. O quarto, 51 respostas e meia sobre Agile e gestão de projetos que você queria saber, mas não teve oportunidade de perguntar. É um livro que a gente responde 51 respostas sobre um monte de assunto ligado à ágil gestão de projetos que a galera fez pra gente e a gente botou no livro para responder. Sou voluntário da Scrum.org desde 2011, traduzindo o Guia do Scrum. Inclusive, estamos traduzindo a versão atual agora, que vai ter lançamento no mês que vem. Tudo indica que vai ser dia 18 de novembro, o lançamento oficial aí, mundial, né? Então, nós traduzimos aqui a versão em inglês para o português, então a versão português Brasil é nossa, e tem mais um monte de tradutores pelo mundo que traduzem em vários idiomas, acho que dá umas 3 dezenas, de 2 a 3 dezenas de idiomas aí que a galera traduz, idioma pra caramba. E aí a ideia é eles lançarem tudo no mesmo dia, né? Tem umas novidades bacanas, o guia deu uma reduzida. Eu não posso contar nada, porque tem o nosso acordo de confidencialidade, né? Para ter a liberação todo mundo junto. Mas é um trabalho que eu venho fazendo aí já desde 2011, bem bacana. E traz uma satisfação bacana de contribuir aí, de
de outras maneiras, né, para quem está interessado aí no assunto. Esses aqui são alguns dos clientes que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. E aqui a dica que eu deixo é só para vocês verem a diversidade de empresas e áreas de negócio e frentes de atuação que buscam pela agilidade, e a gente tem, de alguma maneira, contribuído, ajudado essas empresas aí a entender melhor, aplicar, evoluir, melhorar a performance, otimizar processo e por aí vai, né? Então tem empresas de educação, a indústria de alimentos, indústria de linha branca, tubulação e sanitário, varejo, indústria, tecnologia, os ATMs, caixas eletrônicos, aí a Tecban faz, banco, energia, indústria, energia e tecnologia também, Gerdau, seguradora, componentes automobilísticos, indústria de bebidas, né, tecnologia, educação também, telecomunicações, Algar também tem telecomunicações, tecnologia. Então, para vocês verem a diversidade aí que existe de negócios que estão buscando, de alguma maneira, falar de ágil. Beleza? Pessoal, só para eu saber um pouquinho aí quem está conectado, o que vocês fazem, coloquem aí no chat, bem rapidinho, a área de atuação de vocês, ou função, cargo, o que vocês se sentirem confortáveis de colocar, só para eu entender um pouquinho o nível de conhecimento de vocês, se vocês são mais gestores, mais estratégia, mais operacional, mais time. Opa. Mais ágil, menos ágil, né? Então, o que vocês têm feito aí? Ó, tem Scrum Masters, CFO, bacana. Antônio, coloca aí o... o Antônio já colocou, tá certo, Antônio, Scrum Master. Beleza, Scrum Master. A Gabi da Highflex. Gabi trabalha com a gente, inclusive nessa linha que a gente vai conversar hoje, né? PMO, VMO, indicadores, métricas. Vão colocando aí que eu já vou avançando aqui, porque a ideia é o seguinte, galera. Então, ó, já vou começar, a gente vai começar, inclusive, com vocês fazendo já um exercício. Eu vou procurar sempre vocês fazerem um exercício e depois a gente fala sobre teoria, né? Sobre a base daquele exercício, tá? Então eu vou quebrar aqui o compartilhamento, porque eu vou mostrar para vocês aqui. Então nós vamos usar uma ferramenta chamada Mural para fazer uns exercícios bem rapidinho. Eu vou pegar aqui... Opa, peraí, só que eu não consigo pegar aqui. Tem que parar o compartilhamento e parar... Só para eu copiar o link aqui para mandar para vocês. Estou colocando no chat o link para vocês acessarem o Mural. O acesso é anônimo, tá? Então não precisa fazer login, não precisa de senha. É só direto acessar. E qual que é a ideia? Vocês vão cair aí nessa telinha aqui que eu estou compartilhando com vocês. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se vocês estão... Se eu compartilhei certo. Agora sim. Vocês vão ver essa telinha aí do Mural. Já tá aparecendo os bonequinhos ali. Ele dá vários bichinhos para vocês aí aleatório, tá? Vocês conseguem navegar aqui nesse quadro, ó. Observar ele de maneira macro, grandão, olhando um zoom. Aqui do canto direito inferior dá para dar mais um, ó. Então aí vocês vão ver que as coisas vão se aproximar aqui, ó. Ou menos um, as coisas ficam menores, tá?
E a ideia é aqui vocês colocarem post-its aqui para a gente exercitar algumas coisas. Aqui do lado, canto esquerdo superior, tem os post-its, clicou aqui, arrastou, vocês conseguem colocar os post-its aqui, só escrever que ele já coloca o texto no post-it. Cuidado na hora de vocês editarem, se você clicar em cima e já começar a escrever, ele apaga o que tinha antes, então tem que dar um duplo clique, marcar as palavras, Shift Enter geralmente, aí você vai digitando aqui para poder complementar informações, tá? Mas ele é super simples, dá para copiar, ó, botão direito duplica, botão direito apaga, clicou em cima, dá para trocar cor, então dá para fazer algumas brincadeirinhas aí com os post-its, tá? Voltando aqui, então não precisam mexer agora, tá? É só, eu vou mostrar aqui qual que é o nosso objetivo da primeira dinâmica, e aí vocês já vão poder mexer ao mesmo tempo, fazer a primeira dinâmica e já mexer no mural, tá? Então, qual que é a ideia? Vamos falar um pouquinho de interessados, envolvidos e clientes nas organizações, tá? Então, eu vou liberar aí para vocês aproximadamente 13 minutos e 13 segundos. Vou separar vocês em grupos. Deixa eu até ver quantas pessoas que nós temos. Agora, Maila, precisa aí que você me colocasse como host para eu poder criar as breakout rooms. Vou colocar vocês aí em breakout rooms, né, salas que vocês vão se reunir em grupo. Nós temos aí 30 pessoas, então mais ou menos aí uns 4 grupos. Vou colocar. Um momentinho. Tá bom. E qual que é a ideia? Daí vocês baterem um papo entre vocês. Então, 7, 8 pessoas aí por grupo. E aí lá no mural, vocês vão pegar vários post-its e vão colocar. Aí vocês podem fazer o seguinte, ó. Eu vou até voltar lá pro mural agora, para já dar a dica para vocês de como que vocês podem fazer. Então, a dinâmica 1 vai ser aqui nesse quadrinho 1, tá? Onde está stakeholders. E aí vocês podem fazer mais ou menos o seguinte, ó. Ó, vou simular aqui, ó. Vou duplicar mais um aqui e vou duplicar mais um aqui. Eu vou até trocar de cor para não dar confusão, ó. Verde e azul. Então, ó, amarelo, rosa, azul e verde. Cada coluna dessa aqui pode ser os times de vocês. E aí vocês vão colocando aqui os stakeholders embaixo aqui e vão deixando por colunas, tá? Então cada time mexe numa coluna e cria ali a coluna dos seus stakeholders. Qual que é a ideia, pessoal? Quer vocês pensem, para a gente começar qualquer trabalho, a gente precisa reunir pessoas para conversar com essas pessoas, pegar feedback dessas pessoas, pegar expectativa, dores, fazer pergunta. E aí a gente pode chamar essas pessoas de stakeholders, ou clientes, ou envolvidos, ou impactados. Né? Aí depende um pouco do foco da conversa com cada um. Patrocinador, né? Quem é que vai patrocinar a ideia, que vai comprar a ideia, que vai puxar as pessoas ali para o trabalho. Quem a gente tem que vender, quem a gente tem que convencer daquilo ali. Então, eu quero que vocês listem aleatoriamente no grupo de vocês o que vocês entendem que são stakeholders importantes para envolver numa conversa dessa. Beleza? Numa conversa de falar sobre problema organizacional, numa conversa de falar sobre problemas de produto, numa conversa para falar sobre melhorias de produto e serviço, melhorias organizacionais, quem que vocês chamariam para uma conversa dessa? Beleza? Então, deixa eu colocar vocês aqui nas salas. Deixa eu até ver o seguinte aqui, se tem a galerinha entrando aí.
breakout rooms. Então, vou colocar 4. Isso, 4 vai ficar legal, porque vai ficar mais ou menos 6, 7 pessoas. E aí, se for entrando mais gente, a gente continua mantendo aí nos grupos, nos 4 grupos, tá? Então, vou deixar aí, ó, 15 minutos. Vocês vão ser jogados automaticamente para a sala e depois vocês vão ser removidos da sala também automaticamente, tá bom? Então, conversem entre vocês, não precisa todo mundo acessar o mural e não precisa todo mundo escrever, vocês podem ir conversando. E um líder do grupo, né, ou uma, 2 pessoas do grupo, escrevem no mural o que vocês estão decidindo aí como ideia central do grupo, beleza? Se todo mundo quiser escrever também, fique à vontade, aí só se organizem para colocarem no mural. Joia? Alguma dúvida, galera? Tranquilo. No Zoom, tem quando vocês estiverem na sala, vocês estarão separados de mim, né, e separados em grupos aí. Tem um menuzinho, no menuzinho de vocês vai ter o 3 pontinhos e vocês podem chamar pelo host, tá? Ask to host ou chame o host. Aí eu recebo uma mensagem aqui e eu consigo entrar na sala de vocês para tirar alguma dúvida ou conversar com vocês, beleza? Se não, toquem e aí na hora que vocês saírem, aí eu já vejo o resultado e a gente bate um papo, tá? Se todo mundo terminar antes, vamos saindo da sala, porque se todo mundo estiver aqui antes do tempo acabar, a gente já revisa e já continua sem precisar gastar todo o tempo. Beleza? Agora pode ser cliente, pode ser parceiro, pode ser concorrência, pode ser comunidade. Ixi, aí tem N possibilidades. Uhum. A gente até chegou nessa linha de raciocínio, só que a gente ficou na dúvida do seguinte, que às vezes, como talvez eles não participassem do processo construtivo e talvez fossem mais um processo consultivo, ficou na dúvida de se realmente eles entrariam como stakeholders, mas eu concordo no conceito de envolvido ali, né, que pode ser impactado, pode sofrer consequência, pode, enfim, ajudar ou prejudicar de alguma forma, eu acho que faz todo sentido também. Exatamente. Galera, todo mundo de volta aí. Acredito que vocês já estão até vendo a tela correta, né? Que é a tela do mural mesmo. Para quem pegou o finalzinho da discussão, aí estávamos falando sobre o que é stakeholder, né? E o que não é. E o pessoal comentou sobre concorrência, né? Então eu estava resumindo que dependendo do contexto que você está trabalhando, stakeholder é qualquer pessoa que está envolvida, afetada, afeta ou impacta ou é impactada pelo trabalho que está sendo feito. E idealmente você envolve todas essas pessoas que afetam, são afetadas, impactam ou são impactadas. É claro que vai diferenciar um pouco do foco do trabalho, o tipo de trabalho. Aí o pessoal perguntou, concorrência, por exemplo, né? Então, depende do que você depende do tipo de trabalho que você está fazendo. Pode ser interessante envolver a concorrência de alguma maneira, mesmo que seja para fazer um benchmarking, mesmo que seja para fazer uma pesquisa de mercado, entender o que eles estão fazendo no produto, né? E até considerar impacto de ambos os lados. Vocês impactarem na concorrência e a concorrência impactar em vocês, né? Então, depende do tipo de trabalho, ok? Aí respondendo mais diretamente, né, em relação a esse trabalho que tem um viés mais consultivo, tem um viés mais para dentro da empresa que vocês estão, por exemplo, né, da empresa de vocês. Talvez a concorrência não participe ativamente do trabalho, porque não faz sentido você trazer um concorrente para dentro da sua empresa e participar de um trabalho de consultoria barra mentoria, barra transformação, né? Mas ele pode aparecer em algum momento como um ponto de
melhoria, um ponto de problemas que eles já resolveram e a gente não, algo que eles estão na frente e a gente está atrás. Né? Então, o que eu posso observar a concorrência? Então, em vários momentos, a concorrência aparece sim nesses trabalhos e aí a gente coloca ela como um agente ali que pode ser questionado, pode ser pegar informação, pode ser de N maneiras. Beleza? Bom. Você tem uma dúvida aqui rapidinho? Vale. Assim, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui. Se fosse, por exemplo, um produto reciclável, poderia ter um impacto ecológico? Poderia ser considerado stakeholder? Sim, sim. Por exemplo, comunidades, próprio cidadão, né? Tudo isso é considerado stakeholder quando você está fazendo algo que afete aquela comunidade, ou aquela cidade, ou aquele grupo de pessoas, né? Então, se você está pensando, por exemplo, se você está pensando em um produto, então vamos lá, ó, pegar duas maneiras de você pegar comunidade, pegar cidadãos de uma região. Você quer fazer um produto específico para aquela região, beleza? Então vamos lá, o que deveria ser correto, né? O que deveria acontecer em vários lugares aí ao se fazer obras de, por exemplo, transporte público. É conversar com as comunidades para entender delas quais são as dificuldades que elas sofrem com o transporte público e quais seriam as opções de solução para aquele problema de transporte público naquela região. Então você vai conversar com a comunidade para entender dela. Ela é teu cliente. Então você vai escutar dela, você vai envolver ela nesse processo. Se você vai gerar um impacto ambiental na região ou uma mudança de ambiente onde as pessoas estão, você deveria também envolvê-las nessa conversa para, primeiro, escutar delas, a versão delas do impacto, e segundo, preparar elas para o impacto e mostrar que você está tratando daquilo de maneira correta, né? Respeitando, se preocupando e tal. Geralmente, as resistências são menores. Beleza? Beleza, valeu. Bom, rapidinho aqui, só me ajudem a identificar quem que colocou aí. Eu não sei quem são os grupos aqui, né? Então tem uma galera aqui em cima que colocou, talvez aqui seja um grupo, né? Não sei. Processos a primeira linha seria um grupo, esse todo colorido. Apesar de que algumas pessoas contribuíram e colocaram na mesma linha também, então tá meio misturado. Beleza. Então, ó, processos, TI, equipe que vai executar o projeto, cliente final, financeiro, gerente funcional, PO, fornecedores, sponsor, comercial, recursos humanos, diretoria, regulatórios, aí considerando governo, órgãos de classe, etc., equipe de dev e concorrência. Aí, que é o papo que a gente estava tendo, né? Aí um segundo grupo aqui. Concorrência de novo, RH, financeiro, fornecedores, governo, população, área de atendimento e gerente superpept. Não sei o que está escrito ali. Ou superintendente, o que é aquilo ali. E um terceiro grupo aqui, não sei se foi a galera que colocou, aí foi um time só que colocou esse aqui de baixo, pensando em 3 grandes áreas, é isso? Criação de produto, transformação digital e transformação ágil. Exato. É isso? Exato, exatamente. A gente pensou, não é numa reunião que você acaba discutindo todos os assuntos, né? Senão aí tem que envolver a galera toda sempre, né? Então a gente falou, quando for discutir para a criação de um produto, né? Quem que são os mais envolvidos? Vamos dizer assim, aí a gente não conseguiu avançar que nem o outro time, mas só discutindo um pouquinho a diferença de composição, de direcionamento de stakeholder que poderia contribuir mais para cada um dos assuntos. Entendi. Criação de produto, cliente, business owner, product manager, time de design, marketing, time de desenvolvimento, transformação digital, business owner, BPs de RH, product manager, UX, gestão de clientes, UI, e transformação ágil, PO, CTO, BP de RH também, SM, Agile Coach, C-Level e marketing.
Beleza, beleza. Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu dar os meus 50 cents aqui agora, né? Então vamos lá. Estávamos aqui. Ah, peraí. Agora eu até consigo fazer um negocinho mais legal aqui. Deixa eu ver se funciona. Não. Não. Então vamos aqui mesmo. Ops. Não consigo compartilhar o meu iPad. Então vamos aqui mesmo. Então, galera, olha só. Pensando numa organização que precisa ter uma área para cuidar um pouco de governança, de iniciativas, de trabalhos, pensando mais na corporação do que nas ações individuais. Beleza? E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Pode ser o caso, então vamos lá, né? Pegar o que o último grupo comentou ali. Dependendo do que eu vou discutir, eu trago um grupo específico, né? Pode, mas tem que colocar algumas vírgulas aí e alguns cuidados, tá? Então, por exemplo, né? Quando vocês colocaram ali, transformação ágil. Então, peraí, o que vocês colocaram ali mesmo? Deixa eu voltar aqui. Transformação digital e transformação ágil, né? E criação de produtos. Então, eu vou pegar os dois casos extremos, os dois casos do canto ali, né? Criação de produtos e transformação ágil. Ambos os grupos que vocês criaram estão incompletos, tá? A gente não fala de criação de produto só com aquelas pessoas ali. E a gente não fala de transformação ágil só com aquelas pessoas ali. Pior ainda o grupo da transformação ágil. Ele está muito limitado. Ele está muito limitado à gestão, está muito limitado à liderança, né? Quem faz transformação ágil no dia a dia não é ninguém dessa galera aí. Tá? Quem vive a transformação no dia a dia, quem faz acontecer no dia a dia são os times. São as pessoas que estão executando. Então, sem as pessoas que estão executando, não funciona a transformação ágil. Você precisa envolver todo mundo. Representantes, pelo menos. Tá? Então, quando eu falo todo mundo, entendam representantes de todo mundo. O que é o todo mundo? Áreas envolvidas, equipes envolvidas, ou pelo menos quem você pretende dar um passo ali na direção daquele trabalho. E criação de produtos, a gente não cria produtos só com essas áreas, né? Então, vou dar um exemplo que eu estou vivendo atualmente num cliente nosso. A gente foi falar especificamente de criação de produto, tá? A gente foi chamado para fazer um trabalho de criação de produto. E na cabeça deles, a ideia era falar com business owner, product manager, né? time de desenvolvimento, comercial, marketing, beleza. E o restante da organização fica onde? Principal problema da organização, né? Nesse exemplo, que pode ser o caso de vocês também. Priorização de iniciativa. Então, o time não é dedicado, não consegue ficar dedicado, e tem um monte de coisa acontecendo na empresa que impacta o time direto ou indiretamente. Então, eu não falo só com o time, eu tenho que falar com a organização quase que inteira, ou representantes de várias áreas da organização, né? E quem que é essa galera? Essa galera são os clientes, né? Então, aqui eu estou chamando essa área que capitania um pouco desse trabalho, é o termo que eu trouxe aqui, tá? Mas pode ser qualquer outro termo, qualquer outro nome de área que vocês queiram, ou de equipe que vocês queiram, tá? Eu estou chamando de PMO aqui, pensando no PMO ágil, pensando no VMO, Value Management Office, nós vamos falar aí daqui a pouco mais sobre esse termo. Então, eu estou pensando num PMO ágil que presta serviço para alguém. Para quem? Para a organização dele. Pensando em resultado organizacional, não pensando em produto diretamente, mas o produto passa por ali, né? Então, quando eu falo de um PMO ágil atuar como prestador de serviço de uma organização, ele vai ajudar, inclusive,
na seleção, na confirmação, no descarte de um produto, por exemplo, né? Antes de chegar para a equipe. Se a equipe tem condições de decidir isso, ela tem empowerment, ela tem responsabilidade para isso, ela tem poder para decidir isso, beleza. Tá? Geralmente, empresas médias e grandes não acontece assim. Alguém decide antes. Alguém decide se vai ter dinheiro, se não vai, se vai contratar, se não vai, se vai ser priorizado estrategicamente ou não. Então, é desse momento que eu estou falando ainda, tá? Antes de chegar para as equipes. E aí, pensando nesse mindset, né? Então, o PMO ágil ele tem clientes, esses clientes são os stakeholders. Para cada situação, a gente vai entender um grupo de stakeholders específicos e a gente vai pensar no que é importante para eles, o que é necessidade para eles, que é o nosso próximo exercício daqui a pouquinho, né? Então, entender essas expectativas, o que essas pessoas esperam com qualquer trabalho. Aí pode ser um trabalho de entrega de produto, pode ser um trabalho de transformação, pode ser um trabalho de resolução de problema, melhoria contínua e etc. Tá? Então, o mindset aqui desse PMO ágil que eu tô chamando é os próprios stakeholders. Tá? Então, é o que vocês estão vendo aí. Ó. The stakeholders driven o PMO, ou seja, direcionam. Né? Então, PMO orientado aos seus stakeholders. E aqui a gente conecta muito forte com ágil, né? Então, conexão com o manifesto ágil. Nossa prioridade é satisfazer o cliente. Uma área qualquer, ela não deve trabalhar para ela. Ela tem que trabalhar para o cliente dela. Quem é o cliente dessa área? Então, se eu estou falando de uma área de PMO, ou de uma área de centro de excelência, ou de uma área de melhoria contínua, ou de uma área de transformação digital, ou transformação ágil. Um cliente nosso de 2019, ele tinha uma área de inovação / transformação ágil, que era a área responsável por isso. Então, nós fizemos um trabalho lá, e aí eles não quiseram chamar a área de PMO, mas eles chamaram de VMO, Value Management Office. Quando nós chegamos, o nome era Inovação e Transformação Ágil, e depois eles acabaram chamando de VMO. Né? Mas o foco é quem eu atendo, quem são os meus clientes, quem eu preciso considerar nesse trabalho. Vocês fizeram aqui o correto, né? Então, vocês pensaram aqui em quem vocês envolveriam. Eu só coloco um destaque aí, um ponto que vocês precisam entender quando vocês forem fazer isso de fato dentro da empresa. Quem são as pessoas, primeiro, as pessoas decisoras, as pessoas que impactam em tudo isso que a gente está falando, que participam do processo, essas pessoas precisam estar envolvidas e vocês vão trazê-las para esse processo, entender o que é expectativa, benefício, necessidades, problemas dessas pessoas. Beleza? Em menor ou maior profundidade, aí depende do foco do trabalho. Nós temos sim trabalhos diretamente ligados a produto, que aí a gente começa com o produto, mas ele faz o quê? Ele espirra. Beleza? Hoje dificilmente você vai trabalhar numa empresa e mexer só com uma área. Tá? A gente estava tendo uma discussão agora, hoje de manhã, num grupo lá, o pessoal perguntando o que é mesa de performance, né? Aí o outro falou, eu conheço como mesa ágil, né? Eu também conheço como mesa ágil. A galera vai lá e cria uma mesa ágil para fazer um produto ou um serviço. Só que essa mesa ágil, ela não existe sozinha. A empresa está ao redor, ela precisa interagir com um monte de gente, um monte de área, um monte de equipes. Então, como é que você faz isso funcionar? Beleza? Ou você, de fato, bota todo mundo que você precisa ali dentro, vai num conceito de squad, conceitualmente falando, eu boto todo mundo que eu preciso ali dentro e eu não dependo de mais ninguém na minha organização, aí ok, aí você faz o trabalho só com aquela galera. Agora, se você depender de pessoas fora, aí você vai ter que envolver essas pessoas fora também. Senão, você não vai ter uma agilidade maior do que aquele miolinho que você está trabalhando ali, beleza? E aí, geralmente, você tem poucas ações efetivas acontecendo. Beleza? Ô, Fábio, posso fazer uma pergunta? Vale. Por exemplo, isso também que você colocou no slide aí, aplica-se, por exemplo,
um grande magazine que está fazendo um aplicativo para fazer compras dentro desse magazine. Ou, por exemplo, um aplicativo que hoje tem aí no mercado de combustível. Ou seja, são clientes de fora da organização que vai consumir algum ou um mix de produtos dessa organização. Sim, mas eu vou te responder melhor, provavelmente depois da próxima, do próximo exercício, que é esse aqui, ó. Dores, né? Então, o que eu quero que vocês façam agora? E aí já vai dar para responder melhor essa tua pergunta, tá? Porque, assim, para que serve, galera? Para o que nós temos que nos movimentar hoje, tá? Para o que nós temos que reunir pessoas e o que é que nós temos que priorizar hoje nas organizações, seja para dentro, seja para fora, né? Ou seja, para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro da empresa, dos colaboradores, otimizar processo, melhorar performance, reduzir custos, ou ter clientes mais satisfeitos, vender mais, ter mais market share, crescimento, receita e etc. Resolvendo problemas dessas galeras. Então, eu resolvo o problema interno para eu ter mais eficiência e mais eficácia, desperdiçar menos, e eu resolvo problemas de fora atendendo clientes e conquistando mercados, tá? Aí vocês decidem que grupo que vocês vão envolver de acordo com essas dores que vocês querem resolver. E aí pode ser produto específico, pode ser algo mais corporativo, beleza? Então, o que eu quero que vocês brinquem agora, né? Lá no nosso mural, vou voltar lá rapidinho. Lá no nosso mural, nós temos aqui do lado, ó, dores, tá? Então eu quero aí de novo que vocês em equipe coloquem agora o que é que vocês estão querendo resolver nas empresas de vocês. Só que aí vai surgir um monte de coisa, beleza? Então, por equipe, eu quero que vocês escolham só 3 problemas. 3 grandes problemas aí de vocês. E aí vocês podem decidir como vocês querem escolher. Um problema que todo mundo tem, e aí vocês, opa, então esse problema que todo mundo tem, então vamos colocar ele aqui como importante. Ou, independente de todo mundo ter ou não, vocês olham um para os outros e falam, esse problema é super importante, né? Eu não tenho na minha empresa, mas eu entendo que ele é super importante. Vamos colocar ali. Se vocês quiserem votar, tá? Aí não importa. Mas para cada equipe, então nós somos 4 equipes, né? Então, 3 para cada um. Então, 3, 6, 9, 12. 12 post-its aqui, pensando aí nos 4 times. Beleza? E aí, ó, respondendo a pergunta que foi feita agora, vocês podem direcionar. A gente quer colocar problema específico de produto. A gente quer resolver um problema no nosso desenvolvimento de produto, ou a gente quer resolver um problema específico ligado a cliente, ou quero resolver um problema específico da minha empresa. Eu quero resolver um problema corporativo. Beleza? E aí vale o que vocês entenderem aqui que é mais importante, mais impactante. Beleza? Só 3. Ok? Dúvidas? Beleza, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Fala aí, galera. Beleza. Já trouxe vocês de volta aí. Então, olha só, gente. Olha que interessante, né? O que vocês colocaram aí de grandes problemas, né? Então, um dos times colocou processo burocrático, transparência, flexibilidade de regime de trabalho. Então, olha só, já só para começar, né? 3 problemas muito mais corporativos, culturais, organizacionais do que focado em time ou produto ou algo específico, né? Ter uma abrangência bem grande. Segundo time, ó, turnover, processos, padronização / automatização, cultura, mindset, e deu uma escorregadinha num quarto ali, ferramentas, né? Também
itens bem nessa linha de empresa como um todo, processos como um todo, cultura como um todo, né? Outro grupo, né? Gestão de recursos, pool, estoque de equipamentos, melhoria de processos, maturidade e plano de evolução de produto / tecnologia. Também, para mim, são problemas maiores do que uma equipe e um produto, exceto se a empresa tiver um produto só, né? Se ela tiver um produto só, o plano de evolução de produto / tecnologia, beleza, é de um produto só. Mas se a empresa tem um produto só e trabalha para aquele produto, a empresa como um todo, isso também é um problema corporativo, né? Um problema que acaba afetando todo mundo. De acordo com a evolução, eu vendo ou não vendo. De acordo com a evolução, eu atendo o cliente ou não atendo. Eu tenho suporte central de atendimento ao cliente ou não, né? Então acaba girando em torno daquele produto. Se eu tenho N produtos que eu preciso evoluir, eu tenho que pensar organizacionalmente. Eu não posso pensar apenas em um produto, né? E o último time ali colocou vários problemas, né? Benefícios, clientes em nível C-level, gestão de recursos, pool, estoque de equipamentos, padrão de não. Perdão, Fábio, esse aqui é o pretinho nosso lá. Beleza. Eu já ia perguntar se vocês tinham resumido lá em cima. Isso. Beleza. Então, gente, ó, vejam só. Por que que eu pedi para vocês fazerem isso, né? E por que que a gente fez esses 2 primeiros trabalhos, tá? Vou voltar aqui para essa tela aqui, né? Eu vou comentar algumas coisas daqui para frente com vocês, só que tudo parte desses 2 primeiros exercícios. A Cláudia falando ali, grande Fábio, boa noite. Beleza. Beleza, Cláudia. Vou ficar de olho aqui. Tudo começa de 2 aspectos: problemas e quem tem esses problemas, ou stakeholders e pessoas envolvidos, interessados, e quais são os problemas que nós temos que resolver, beleza? Por que eu trouxe isso para vocês como nosso hands-on aí da noite? Porque a gente não pode pensar em implantar método, em mexer em processo, em colocar framework, em contratar squad, em colocar Scrum Master ou Agile Coach, sem saber o que vocês querem resolver. E sem saber quem são as pessoas que vão ser beneficiadas ou atendidas por essas melhorias e por esses problemas. Parte das dificuldades das empresas que estão aí há anos fazendo transformação digital que nunca termina, fazendo transformação ágil que nunca termina, querendo inovar e não consegue, querendo melhorar os seus trabalhos e não consegue, é porque ela esqueceu de focar nos problemas que ela tem e nas pessoas que ela precisa atender especificamente dela, e foi seguir a boiada. A galera tá botando squad, vamos botar também. A galera tá transformando o ágil, né? E eu vou transformar também. Mas você vai transformar por quê? Para quê? O que você quer fazer? Quais são os seus problemas e o que você pretende resolver? Com isso na mão é que você parte para uma direção. E aí você começa a falar de framework, de método, de prática, de squad, de estrutura, de processo, beleza? Então, por isso que eu trouxe esses primeiros pontos para vocês trazerem aqui, né, geral, pensando num aspecto geral, para a gente discutir um pouquinho daqui para frente, né? E aí eu vou fechar esse bloco falando de benefícios. Então, o que são benefícios? Benefícios representam as expectativas dos stakeholders, em especial do nível executivo da organização, quando a gente pensa na nossa organização. Então, toda aquela galera que vocês colocaram ali, a gente tem que dar atenção para o nível executivo, diretoria, C-level, presidente, porque eles estão olhando para a nossa organização. Num segundo momento, ou paralelo, né, num segundo momento que eu digo, também tem que ser observado os clientes, o resultado que nós estamos dando para o cliente. Esse é o equilíbrio. Eu preciso olhar as duas coisas. Eu preciso olhar cliente e eu preciso olhar
expectativas da galera de dentro, beleza? Esses benefícios, né, é o que vai fazer a gente entregar o famoso valor. Então, internamente, o que são benefícios para essas pessoas? Esses benefícios entregues, resolvidos, melhorados, realizados, vão determinar o valor que essas pessoas estão esperando da gente como área. Segundo grande valor, produto funcionando, serviço funcionando e entregando resultado para o cliente, beleza? Deixa eu dar um exemplo bem prático disso, que é outro erro que estão cometendo muito no mercado e nós temos que olhar de uma maneira corporativa, pensando nisso, uma maneira de governança, um olhar de governança, um olhar de resultado interno/externo. Não adianta fazer produto e deixar o cliente feliz e quebrar, ok? Então tem muita gente falando só de cliente. Então, eu tenho que, a minha prioridade é atender o meu cliente e fazer tudo o que ele quer. Isso não é satisfazer o cliente. Fazer tudo que o cliente pede não é satisfazer o cliente. Satisfazer o cliente é dentro das suas variáveis, dentro das suas restrições. É você alinhar com ele o que é possível, o que não é, e aí dentro desses limites você entregar aquilo que é possível ser entregue para ele, respeitando os seus próprios limites. O que significa isso? O teu produto tem que dar dinheiro. O teu produto tem que trazer receita. O teu produto tem que dar resultado positivo. Beleza? Seja de grana, seja de crescimento, seja de captação e manutenção de cliente. Tá? A diminuição de churn, por exemplo, se eu trabalho com concorrentes, aí, o concorrente entra aí também, né? Estou perdendo para a concorrência. Isso é churn. É alto, é baixo. Né? Eu considero isso bom ou ruim. Então, eu não posso só fazer produto e só entregar produto. As equipes, e aí vocês colocaram ali, né, equipes, pensando ali, por exemplo, né, transformação, a galera que botou ali, transformação ágil, né, PO, CTO, SM, Agile Coach, essa galera, e aí indo lá para o produto também, o próprio Business Owner, Product Owner, time de Dev, time de Design, tem que lembrar o seguinte, o produto que a gente faz tem que pagar a gente, inclusive. Né? Então, a galera tem que começar a pensar melhor o que entra no produto, o que não entra, priorização, ordem de coisas, né? Pensar em valor de verdade. Não é só porque o cliente pediu que eu estou fazendo. O cliente pediu, mas isso é bom de fato para o produto. Vai trazer maior competitividade para o produto, vai vender mais para o produto, vai realmente resolver um problema do cliente e vai trazer retorno para a gente. Opa, equilibrando. Beleza? Então tem que tomar um cuidado aí, porque tem muita gente olhando só para um lado da história, tá? E aí a gente tem problemas com isso, tá? Essa última frase aqui fala um pouquinho sobre isso, ó. Quando não entregamos benefícios aos stakeholders, somos fracos e vulneráveis às variáveis internas e externas. Ou se tornará inútil. Uma equipe é desmontada na primeira oportunidade porque o produto dela não dá o resultado esperado. Ela está entregando pra caramba. Aí se vocês forem para métricas de performance, que time ágil, por exemplo, adora, né? Throughput, story point, lead time. Mas cadê o resultado? Eu estou entregando, mas cadê o número de resultado? Seja financeiro, seja de crescimento, seja de satisfação de cliente. Cadê esse resultado? Se eu não tenho esses resultados atrelados à minha eficiência, então esses resultados a gente chama de eficácia. E a eficiência é velocidade. Eu tenho que ter as duas coisas. Se eu tenho só uma, eu fico fraco. E aí, na primeira oportunidade, eu posso ter o meu produto desconectado ou a minha equipe desmontada. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com estes pontos. Perguntas até aqui? Vamos entrar aí na nossa última hora. Nossa última meia hora, né? Então, galera, falando um pouquinho aí de liderança nesse tipo de trabalho, pensando um pouco aí na governança corporativa, pensando um pouco no tal do VMO, né? Então,
O que seria um VMO? Ou um PMO ágil, que é o conceito que eu tenho trabalhado. Então é isso aqui, ó. É um time enxuto que foca na integração e no gerenciamento estratégico e distribuído de iniciativas. O que são iniciativas? Projetos, produtos, demandas. Então, primeira diferença do PMO para o VMO. PMO, ou PMO ágil, né? Diferença do PMO para o PMO ágil / VMO. O PMO, ele foca muito na centralização de trabalho de projeto, programa e portfólio. Beleza? PMO ágil / VMO. Ele considera a iniciativa, qualquer uma. Você pode chamar até de demanda, de produto, não é projeto. É alguma coisa na sua organização, mas aquilo traz um retorno, aquilo traz um resultado, aquilo traz um valor. Aquilo é uma iniciativa de valor, então eu considero aqui. Com o objetivo de gerar valor para a sua organização de forma leve e com adaptações constantes. E aqui eu faço a provocação, né? Um VMO e um PMO ágil, ele faz mais gestão de valor do que gestão de projeto. Então não é porque eu aprovei um projeto no começo do ano, não é porque eu aprovei um projeto na meta do ano passado, ali no portfólio do ano passado, em novembro, e esse ano eu tenho que fazer esse projeto. Eu tenho que entregar o projeto porque ele estava lá no ano passado. Não. Eu tenho que olhar o valor dele. O valor dele ainda é válido para esse ano? Então eu tenho que observar muito mais o que está acontecendo mais perto da gente. Então, trimestral, quarter, eu tenho que observar que resultado eu estou esperando naqueles períodos mais curtos para eu gerir esse valor e direcionar as iniciativas. Então, mais iniciativa, mais valor e menos projeto, menos apego a projeto. Beleza? Jaderson, vamos disponibilizar a apresentação sim, tá bom? PMO ágil, ele acaba sendo mais enxuto, que é um comecinho ali da frase, né? Um time enxuto. Então, menos pessoas, menos head, menos estrutura, mais descentralizado, mais junto com os times, beleza? Então, vou mostrar uma imagenzinha, tá logo na sequência aí, falando de upstream e downstream. Então, o PMO ágil fica muito no upstream e os times no downstream. É um trabalho conjunto. O PMO ágil não controla, não gerencia as atividades das pessoas, não fica cobrando atividade de pessoas. Ele fica olhando para essa questão estratégica, para essa questão de priorização, de valor. Nós estamos direcionando as equipes para o valor mais adequado para esse momento? Essa é a preocupação do PMO ágil / VMO. Não é o que é que as pessoas estão fazendo hoje. Beleza? O que o Dev X está fazendo hoje, o que o PO Y está fazendo hoje, o que fulano de tal está fazendo hoje. Isso é uma preocupação do time. Isso é uma preocupação das equipes. Aí sim, o PO vai se preocupar com isso, o Scrum Master vai se preocupar com isso e o time vai se preocupar com isso. O PMO ágil está preocupado com o resultado que essa equipe está dando e se o foco tendo naquele momento é o mesmo que a corporação está direcionando, ok? Aí vocês podem perguntar assim, poxa, Fabio, mas não está interferindo no trabalho do PO, né, do Product Owner, ou até do Business Owner, para empresas que têm esse papel? No fundo, é um apoio para esses papéis. Vai fazer mais sentido ainda nós termos um PMO ágil e um VMO na organização aonde o PO ou BO ou PM, aí Product Manager, não consegue fazer isso. Ou não tem alcance, ou não tem empoderamento, ou não tem autonomia para fazer isso. Você pode ter uma estrutura dessa para fazer. Beleza? Então, ele entra muito mais com apoio para o PO do que com uma interferência. Beleza? E aí, olha só, olhem esse desenho aí. Ó. Esse desenho é o Agile Upstream Framework, que é um framework nosso que fala sobre priorização de iniciativa, seleção, descarte, categorização, ordenação. Só para vocês terem uma ideia rápida, né? Então, aqui a gente tem um filtro, né? Muito, muito simples aqui a olhar para ele, né? Então, iniciativas entram, nós temos aqui a entrada, aí nós temos uma priorização,
algumas opções aqui passam. Temos um balanceamento, análise de valor. Opa! Análise de geração de valor. Aí nós temos os itens que vão para as equipes aqui se comprometer, né? Então, o PMO ágil ou VMO, ele fica aqui, ó, nessa primeira área, que é o upstream. E aqui ele vai acompanhar como que essas priorizações estão acontecendo, novas iniciativas, novos projetos, novas demandas, ok? Novas evoluções para um produto. Então, a gente tem que sempre orientar qualquer uma dessas coisas, mesmo que seja um produto já existente, uma evolução que está surgindo naquele produto. Eu tenho informação suficiente para dizer minimamente, não maximamente, ok? Minimamente. Eu tenho informação para dizer que aquela evolução vai trazer maiores ganhos para o produto ou não. Então aqui a gente faz isso, essa parte de upstream. Depois a parte de downstream é só acompanhar os resultados, as entregas do que as equipes estão fazendo. Aí a gente não entra muito em detalhe. A ideia não é saber no detalhe o que as equipes estão fazendo. Isso é com elas. Mas aquele resultado esperado, eu vou comentar um pouco sobre que tipos de resultado a gente está falando. Aí a gente tem o acompanhamento desses resultados através do PMO ágil / VMO. Tá? Esse aqui é um outro desenho, complementar aquele anterior, onde vocês conseguem ver aí o Agile Upstream Framework total. E aqui a gente tem, ó, seleção, categorização, priorização, balanceamento, análise de geração de valor. Aí sai os backlogs, que eu posso ter mais de um backlog aqui, pensando em inovação, pensando em sustentação e manutenção do negócio. E aí cai lá para as equipes, e as equipes vão trabalhar a partir daí. Então, veja, é um apoio para aquele tipo de situação que está sendo cada vez mais corriqueira nos trabalhos que a gente tem feito, que os POs não conseguem manter o foco da equipe e a equipe não consegue entregar de tanta mudança de priorização que acontece durante uma sprint, por exemplo, durante um trabalho. E aí a equipe reclama que não consegue entregar, o PO reclama que não tem autonomia para decidir, porque um cliente berra e aquilo é jogado para dentro da equipe. Né? Um diretor berra e aquilo é jogado para dentro da equipe. Um comercial, um marketing, vendas berra, aquilo é jogado para dentro da equipe. Qualquer pessoa na empresa que tem um berro forte, berra e aquilo é jogado para dentro da equipe. Então, como que a equipe vai entregar e como que a equipe vai se preparar e vai planejar e vai entregar resultados se ela não consegue priorizar essas coisas? Se ela não tem autonomia para fazer esse trabalho de priorização. Então, aqui a gente entra com esse upstream para poder fazer essa barreira e começar a colocar uma organização na entrada. Beleza? E aí aquilo que não tem valor comprovado ou que não tem valor garantido começa a ficar estacionado ou começa a ser descartado de acordo com os critérios aí de priorização que a empresa coloca. Ok? E aí, para vocês terem uma ideia, né? Então aqui alguns tipos de indicadores que vão servir também para medição futuramente, aí médio, curto prazo. Então, tem uma linha de indicadores que a gente usa muito para a evolução e sustentação do negócio, ou seja, produtos e serviços que já existem e a gente está trabalhando na evolução deles. Aumento de receita. Então, isso que eu estou evoluindo no produto, ok? Isso que eu estou mantendo no meu produto, vai aumentar a receita? Vai dar retorno sobre o investimento? Vai melhorar a NPS do cliente? Vai aumentar a eficiência do processo? Vai diminuir custo? Ok? Vai eliminar risco, que é o que a gente fala muitas vezes de projetos estruturantes ou evoluções estruturantes, regulatório, ou eu tenho que trocar um equipamento porque ele está ficando obsoleto, então antes dele parar, eu tenho que trocar o equipamento. Então isso pode ser eliminação de risco. Né? Eu faço um regulatório para eliminar risco de penalização, de multa, etc. Então esse é um conjunto de indicadores pensando em sustentação e manutenção do negócio. Geralmente são indicadores mais fáceis de você mostrar um resultado esperado, porque é um produto já existente, você sabe o comportamento, então geralmente ele tem um risco menor de trazer resultado, beleza? Ou de não trazer o resultado, né? Inovação. Aí a gente tem alguns outros indicadores diferentes que vão servir de medição também.
e aí, por exemplo, o cost of delay muitas vezes é usado para a inovação. O quanto mais breve, né, o quanto mais rápido eu lançar o meu produto, eu vou começar a ganhar mais rápido. Então é o custo da espera, né? O quanto tempo que eu vou demorar para lançar e quanto que eu estou perdendo com esse lançamento. Então aqui eu faço esse cálculo para entender se eu posso lançar antes para começar a ganhar dinheiro antes. O Innovation Accounting, que é a contabilização da inovação, trazido muito forte pelo Eric Rice no livro dele Lean Startup. Esse é um conceito também pensando em inovação. Então, como que eu contabilizo a inovação? É diferente, eu não vou trabalhar com aqueles indicadores anteriores lá, de ROI e etc. Né? Eu vou para uma outra linha. Então, por exemplo, taxa de conversão pode ser um indicador trazido pela contabilidade da inovação. Então, eu estou convertendo clientes, né? Então, pensando número de pessoas alcançadas pelo meu produto e número de pessoas que compraram o meu produto, beleza? Clientes que compraram o meu produto e voltaram a comprar o meu produto, que é o análise de cohort ali, né? Indicadores que podemos aplicar para classificar um grupo de pessoas com comportamentos iguais dentro do mesmo cenário. Então, eu estou vendendo para um grupo de pessoas. O que acontece com esse grupo de pessoas? E para um outro grupo de pessoas que eu não estou fazendo um trabalho específico, o que está acontecendo com esse outro grupo de pessoas? Então você começa a analisar isso. Muitos desses indicadores eles são indiretos, mas você começa a medir para você ter um resultado um pouco mais para frente. Tá? O importante é que você precisa medir diferente. Não dá para medir da mesma maneira. Beleza? Tem uma frase aí do Eric Rice sobre isso. O lançamento de novos produtos deve ser medido com regras contabilísticas diferentes das tradicionais, porque eu estou trabalhando em cima de coisa nova que o mercado não sabe como é que funciona e nem a gente que está vendendo sabe. Beleza? E por último, um guia que eu não sei se vocês conhecem, o guia de gestão baseado em evidências da Scrum.org, que é a mantenedora aí do guia do Scrum, né, do guia do Scrum também. E aí é o conceito de métricas ágeis por área de valor-chave, também conhecido como KVA, né, o Key VA, né, Key Value Area, que são quatro áreas de valor-chave, onde nós temos agora uma distribuição pensando no ágil, pensando em times ágeis. E aqui a gente pode fazer algumas contabilizações de métricas e pensar em indicadores diferentes. Tá? Então, o primeiro deles é o valor atual, current value, que revela o valor do produto entregue aos clientes hoje. Então, qual a satisfação do cliente, qual a satisfação do funcionário, índice de uso do produto, relação de custos do produto. Então, olha só, esse índice de uso do produto é muito interessante e poucas empresas têm isso. Principalmente empresas de software, por exemplo. Tá? Tem um software gigante que ela vende, que ela dá manutenção naquilo tudo, e ela não sabe quantas pessoas usam um módulo, uma tela, um relatório, e ela fica dando manutenção naquilo porque um cliente pediu. Às vezes um cliente pede para você fazer uma manutenção no módulo, você gasta horrores e só tem aquele cliente usando. Vale a pena aquele cliente manter a sua empresa para você fazer aquela manutenção? Ou você tem 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão de clientes usando? Ok? Então é o tipo de métrica interessante. Né? Valor não realizado. Sugere o valor futuro potencial que pode ser alcançado se a organização atender perfeitamente às necessidades de todos os clientes em potencial. Aí está pensando em aumento de participação no mercado, lacunas na satisfação do cliente ou do usuário. Então veja, esse aqui também dá para direcionar para a inovação. Qual é a lacuna de mercado que eu quero atender? Então para onde que eu quero que o meu produto vá e aí eu vou ganhar uma participação de mercado se eu tiver aquele produto? Existem clientes insatisfeitos? Beleza? Então a gente fala muito de inovação hoje e quer dizer, muita gente ainda fala da inovação pensando que é algo totalmente novo. Algo que você tem que criar um produto totalmente novo e inovar e criar aquilo que ninguém nunca criou na face da Terra. Às vezes, só precisa mexer em um produto ou serviço já existente, que existem clientes insatisfeitos ou lacunas de satisfação. E aí você vai pegar aquele ponto ali.
Time to market expressa a capacidade da organização de fornecer rapidamente novos recursos, serviços ou produtos. E aí, ó, os 4 indicadores que podem ter aí dentro. Frequência de release. Com que frequência liberamos novas funcionalidades. Tempo de estabilização das releases. Esse aqui é interessante para quem não consegue colocar o produto logo para o cliente, logo de primeira. Então, olha só, tempo entre a entrega do time do desenvolvimento e a entrega para o cliente. Ok? Então, quando você faz uma entrega intermediária, precisa passar por algum compliance, alguma regra de segurança, de qualidade, de garantia, para depois ir para o cliente. Qual é o tempo que isso demora? Você pode começar a medir a redução desse tempo, para daqui a pouco você chegar numa entrega mais antecipada para o seu cliente. Tempo para correções. Quanto tempo de resposta quando surgem defeitos, problemas. E lead time. Qual o tempo do nosso ciclo de desenvolvimento até a entrega para o cliente. Quando chega e quando sai. Beleza? E a capacidade de inovar. Expressa a capacidade de desenvolvimento de produtos da organização em fornecer novos recursos que melhor atendam às necessidades do cliente. Taxa de inovação, olha que interessante. Quanto tempo o time gasta em novas funcionalidades? Ok? Dívida técnica, ou débito técnico, né? Quanto tempo o time gasta corrigindo funcionalidades e índice do uso dos recursos do produto. Identificação do real uso das funcionalidades ou recursos do produto. Ele combina um pouquinho lá com o índice do uso do produto do valor atual, tá? E aqui, ó, a capacidade de inovar, a empresa faz o seguinte aqui, eu também chamo esses indicadores de produtividade e retrabalho. Produtividade é a tua taxa de inovação. O quanto você faz de coisa nova. Sempre que você está trabalhando em coisa nova, você está produzindo, beleza? É produtividade, é coisa nova. Você está inovando. Agora, toda hora que você está trabalhando com problema, com defeito, com correção, para quem trabalha aí com ajuste de produto, né? com refaturação de produto, também é débito técnico. Então, é retrabalho. Você não está sendo produtivo. Você está trabalhando em coisas que já estão prontas. Está corrigindo coisas que já estão prontas. Beleza? Isso você mede o seguinte. Se eu tenho uma equipe que trabalha 50-50, 50% com taxa de inovação e 50% de débito técnico. Ou seja, metade do trabalho da equipe é fazendo coisa nova. A outra metade é corrigindo coisas. Isso é bom ou isso é ruim? Você bota uma métrica aí e você diz o seguinte, eu quero mudar esse número. Eu já tive case que a gente pegou empresa com uma média das equipes, 70-30. Né? Ou pegando a mesma ordem aqui, 30-70. 30% taxa de inovação, 30% fazendo novas funcionalidades e 70% corrigindo problema de produto, de cliente. Né? Atendendo o cliente com dúvida, com problema. E depois de aproximadamente 1 ano de trabalho, porque eram várias equipes, a mudança foi significativa na empresa, a gente teve uma inversão dessas taxas. Aí sim, 70-30. 70% taxa de inovação e 30% a dívida técnica. Beleza? Vou mandar o link para vocês. Deixa eu até pegar o link aqui para compartilhar com vocês. O link deste guia. Vocês conseguem pegar ele na Scrum.org, tá? Mas nós temos o da Scrum.org, ele está em inglês. Eu vou deixar o link aqui para vocês pegarem o guia da gestão baseada em evidências, tá? Da Scrum.org em português. Nós temos na HiFlex este guia em português. E eu quero deixar um artigo para vocês lerem do nosso HiFlexer Leandro. Leandro fez um postzinho bem bacana sobre exatamente métricas ágeis usando as áreas de valor-chave. Então vou deixar aqui para vocês lerem o artigo completo, que eu trouxe aqui só um resuminho dele, e aí vocês podem ler o artigo depois, com mais atenção, com mais cuidado, ler o guia. E, galera, isso é, assim, para PO, é quase que uma obrigação que os Product Owners conheçam esse guia de gestão baseada em evidências, entendam esses indicadores e direcionem os produtos para trabalhar com
um conjunto desses indicadores aí, ou em alguns momentos específicos, um ou outro indicador desse, tá? É um direcionamento bem interessante para as equipes. Beleza? E continuando aqui, indo para o nosso bloquinho final, aí já para vocês fazerem algumas perguntas. Então, aquilo que eu comentei sobre PMO ágil e VMO, né? Então, aqui nós temos o VMO trabalhando, ó, gestão de portfólio, priorização e direcionamento estratégico, fazendo o trabalho de orientar, de conduzir, de facilitar a descoberta e priorização de iniciativas. Aqui tem um exemplo de um Upstream Kanban, tá? Super simples para acompanhar como é que estão as iniciativas na corporação. E aqui, aí sim, as equipes gerenciando aí seus projetos, microgestão, entregas, a equipe, tá? Não o PMO ágil, VMO. Então, se eu falei de micro aqui, é a equipe vai controlar as atividades dela no Kanban dela, no Trello dela, no Gira dela, da maneira que ela quiser, tá? Aqui, inclusive, esse Downstream Kanban, que ele pode ser visualizado pelo PMO ágil, VMO, ele só tem informações macro aqui, ó. Vocês podem observar, ó. Ponto de comprometimento, se o trabalho está sendo feito ou não, se ele está bloqueado ou não, e aí o trabalho que eu estou falando aqui é grande entrega, tá? Não é atividade de time, não. Esquece atividade, aqui é grande entrega. Por exemplo, a entrega da equipe é aumentar a satisfação do cliente. Beleza? Então, o que vai estar aqui? Satisfação do cliente. O que vai estar aqui no Downstream Kanban? Oh, caramba. Vai estar em andamento uma evolução do produto para trabalhar a satisfação do cliente. Está sendo feito ou está bloqueado? O indicador já foi atingido? O aumento da satisfação do cliente esperado foi atingido ou não? A entrega incremental já foi realizada ou não? E está tudo pronto, ou seja, entregou, mediu, resultado garantido, e a gente já sabe o que aconteceu. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, pensando no macro, tá? E para finalizar aqui a questão do VMO, né? Então, Value Management Office, trabalhando com um conceito muito próximo de Lean PMO. Pensando na ideia, entraram as necessidades, as opções, as solicitações, as demandas, as iniciativas, as equipes trabalharam e entregaram o resultado para o cliente o mais breve possível. Tem muito a ver com o Lean, né? Otimizar esses trabalhos, otimizar o tempo de entrega para o cliente, otimizar a seleção das melhores iniciativas, né? Quanto melhor a gente selecionar as iniciativas, pensando em evolução de produto, pensando em novo produto, pensando em projeto, e focar nas melhores que vão trazer maior retorno, mais chance de entregar resultado breve para o cliente a gente tem. Tá? Nós temos que parar de fazer muita coisa, parar de achar que importante é fazer um monte de projeto ao mesmo tempo, um monte de produto, um monte de iniciativa, um monte de evolução de produto ao mesmo tempo, e focar naquela que de fato vai trazer resultado. O que as empresas e equipes estão fazendo hoje? O que as empresas estão fazendo? As empresas estão mandando as equipes fazer um monte de coisa para dar tiro para tudo quanto é lado. Ok? E aí de 100 tiros, 5 dá resultado. O que as equipes muitas vezes fazem? Querem fazer tudo no produto para ver se alguma coisa que elas estão fazendo no produto vai dar resultado. E é isso que gera desperdício pra caramba, perda de dinheiro pra caramba, e dificilmente vai trazer um resultado satisfatório. Ok? Então, foca na evolução certa para o produto. Equipe. Empresa. Foca na iniciativa que vai trazer um resultado significativo para a empresa. Pensa nesses indicadores que a gente falou rapidinho aqui para tentar fazer um trabalho bacana. E último slide, galera. Deixa um convite aí para vocês. A gente passou aqui pouquinho tempo, é muito rápido. Eu tentei trazer aqui algumas um hands-on aí para vocês trabalharem, a gente discutir um pouco, mas o tempo é muito curto, tá? Então quero deixar o convite para vocês aí. Esse conteúdo que a gente viu aqui, quer dizer, um pedacinho, né, do que a gente viu hoje aqui, está distribuído nesses 3 workshops aí. Então, PMO Agile Foundation, dia 5 e 6 do 11. São 9 horas, mas não botei o horário aí, mas vai ser das 18h30 às 22h30, então é ali à noite, tá? E o PMO Agile Practitioner é um sábado, dia 7, aí é direto
o sábado o dia inteiro. Esses 2 primeiros, nós falamos daquela parte inicial lá de problema, stakeholder, dores, objetivos, benefícios, montar a estrutura de VMO, montar a estrutura de PMO ágil, trabalhar ela na organização. O Practitioner vai, no acompanhamento das equipes, já começar a falar um pouquinho do Upstream Kanban, falar um pouquinho da priorização, falar um pouquinho de como acompanhar as equipes no macro e como direcionar elas nos trabalhos e nos resultados. E o Agile Upstream Framework é destrinchar aquele funil que vocês viram, trabalhar ali bem forte com os indicadores, seleção, priorização, matriz de capacidade de valor, que é uma matriz bem bacana para entender a capacidade de entrega de valor que cada iniciativa tem. E aí esse 12 horas e vai acontecer de 1 a 3 de dezembro à noite também, das 18 às 22, tá? Esse link que está aí embaixo tem um descontinho bacana para vocês aí, se vocês clicarem nesse link, né? Tem até o voucher aí do Manifestando Ágil, tem 10% de desconto para quem usar esse link no PMO Ágil e no PMO Ágil Practitioner. Eu vou até jogar aqui no grupo para vocês, no chat aí também. E depois pode jogar no grupo, tá, Mayla, do Manifestando Ágil. Pode jogar lá no grupo também para a galera que assistir depois. Pode deixar. Eu ia até te pedir isso, para mandar um link aqui no chat, que aí fica fácil de mandar lá para o grupo. Mandei aí, ó. Galera, basicamente era isso. Opa, foi só para... Perdão. Todos os links que eu mandei ele foi para a Cláudia. Às vezes ele pega a última pessoa que mandou mensagem, foi no privado. Peraí, já estou mandando de novo aqui. Vocês não tinham recebido o link, então, do guia. Então, deixa eu postar de novo aqui, ó. Link do guia de gestão baseado em evidências. E mais um aqui, peraí. O de métricas ágeis, o artigo, tá? Então aqui, ó. Artigo de métricas ágeis, leitura recomendada. Beleza? É isso aí, galera. Era isso que eu tinha para comentar com vocês no tempinho que a gente tinha. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, fazer algum comentário. Já são 1 para as 10, ó. Digamos que eu cumpri o time box. A galera tá dormindo já. Não, cara, show de bola. Muito bacana aí, obrigado pelo compartilhamento aí do conhecimento. Fábio, Valeu, Antônio. O que o Antônio pontuou é muito bacana. Foi muita informação bacana. E assim, eu atuo hoje, né, com essa questão do PMO, e muitas coisas, muitos insights, né, foi bem bacana, assim, do que poder aplicar, levar, o que a gente já faz, pode melhorar. Mas é muita informação, igual você trouxe, então foi um pocket maravilhoso, assim, que eu posso dizer, você conseguiu sair muito bem, assim, num período muito curto. Foi muito agregador. E eu acho que vale buscar aí mais leitura, seu workshop, para poder agregar mais.
Assim, só tenho a agradecer, foi muito bacana. Queria trazer já a minha visão a respeito. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, senão eu ia pedir para a gente abrir a câmera para tirar uma foto, as duas pessoas que estão aí, para a gente guardar de lembrança. O que vocês acham desse momento? Ok, beleza. Ok, tranquilo. Show. Ainda saiu tirando a foto, né? Maravilhoso. Peraí. Eu consigo fazer um print aqui também da... Ajuda. Aí eu saio. Aí eu consigo sair na foto. Opa, peraí. O dia que o Fábio conseguiu pegar uma imersão, praticamente, e fazer um hands-on em 2 horas. Vamos lá, galera. Não sei se o Ronaldo tá aí, a Márcia. Se quiser aparecer, 3, 2, 1. Fábio. Não, o Fábio tava e sumiu. Aparece aí, Fábio. Aê! Voltei. Vamos lá. Faça um sorriso, faça um joinha. Tem uma galera aí que tá escondida ainda. Vamos lá. Aê, 3, 2, 1. Lá. Tem os filhos, né? Os filhos querem aparecer, os cachorros. Muito legal isso. Muito legal. Do Paulo. É isso aí. Além da fotinha, alguém quer trazer alguma experiência que está vivenciando? Algo? Ou tá ok? Já estamos tranquilos por hoje? Bom, Fábio, eu sou a Vanessa. O Fábio, junto comigo, nós vamos participar com você no PMO Foundation, eu acho que é 5 e 6, né, de novembro. Legal. Vamos participar para aprofundar aí os conhecimentos, mas eu passei agora, né, para o escritório de projetos da empresa e eu estou nesse caminho aí de levantar os benefícios esperados pelas partes interessadas para aplicar um pouco do PMO Value Engagement bem nesse cenário. E aí com esse conhecimento aí que nós vamos ter nesses 2 dias, melhorar essas práticas para o escritório e trabalhar mais orientado, né, como você falou. Bacana, Vanessa, bacana. Nós vamos aprofundar bem mais lá, né? Vai dar para trabalhar melhor essas dinâmicas que a gente fez e o conteúdo também. Aí 9 horas dá para aproveitar pra caramba. Legal. Estaremos juntos. Show de bola. Fábio, então acho que é isso. 10h05, o evento assim foi maravilhoso. E a rede agradece, né, a sua participação, a sua disponibilidade, a qualidade das informações disponíveis. E agradece a todos que estiveram até esse horário aí com a gente. A gente sabe a correria do dia a dia, que se disponibilizaram para aprender aí um pouco mais, né? Parabéns para todos e muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Valeu, galera. Muito Boa obrigada, noite. Obrigadão. pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.